Parece que nós estamos ao vivo, meu amigo Rodrigo. Esse é aquele instante, nós estamos aqui pelo Confrapapo, que acontece toda segunda-feira e que eu vou agora entrar também para que a gente possa responder as questões. E esses primeiros 10 minutos, Rodrigo, é um momento que todo mundo vai entrando, a gente vai cumprimentando aos poucos e de repente sentindo se o som tá legal, para daí que a gente possa responder as questões. Vamos ver aqui, eu vou entrar também. E vamos lá. Entrando. Então, minha amiga Ellen já está aqui. Ellen é uma grande amiga, arquiteta da confraria, que ganhou no nosso último evento como a confrade que mais participa dos eventos da confraria. Que legal, e tá aqui. Tá participando. Leila Tom Arquitetura. E vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Me conte uma coisa, tudo bem com você? Tudo ótimo. Uma semana boa, vai começar? Fim de semana legal? Muito bom, muito bom. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho do Rodrigo, o momento de vida que ele está passando. Gabriela Antoniuk, nossa presidente da confraria, acaba de entrar. Esse é o Confrapapo, que acontece toda segunda-feira às 20 horas para falar de grandes assuntos. Almira Engenharia, a Preta acabou de entrar, já a gente vai falar bastante da Preta também. Nós estamos hoje na Campestre. Campestre é uma loja fantástica, eu acho que é essa a palavra. Loja maravilhosa, de um pé direito, triplo ou quádruplo, que ela trabalha com adereços, vegetação, muita vegetação artificial que a gente olha e nem percebe que é, né? Não, de tão incrível que é. Muito bonito. E de uma elegância a loja, né? E fomos muito bem recebidos aqui. A gente já vai contar. Olha isso aqui, galera. A gente vai ter que comer na live. A gente geralmente só bebe. A Engie Prime também entrou. Consultoria Eliana também. O Nelson, meu amigo Nelson, tá aqui por coincidência. É bom que a gente achar os amigos nesses locais, né? A Fernanda Saf. Cavalo de Potência também tá aqui. Fernanda Saf. O legal do Instagram é que às vezes a gente vê uns nomes muito diferentes, assim, depois, a gente demora para reconhecer as pessoas, mas daí vocês se apresentam, a gente vai se reconhecendo, né? Mais uns 2, 3 minutinhos a gente já começa, pessoal. Falem para mim uma coisa, vocês estão ouvindo bem a gente? Isso é bastante importante. O Rodrigo, meu amigo aqui, ele é arquiteto. Isso. E trabalha na Prefeitura de Curitiba. Ele está aqui estrategicamente para que a gente possa falar um pouco sobre o relacionamento entre arquiteto e prefeitura. Isso. Certo? Correto. É um relacionamento necessário, né? Obrigatório. Necessário e às vezes dolorido, às vezes a gente tem dificuldades. Acho que o Rodrigo está muito aqui para dizer que não é uma briga de dois, mas é uma parceria que tem que ser uma acontecer, parceria, né? Exatamente, justamente. E aí até a minha história leva muito disso, a gente acha que vai falar aqui, né? Mas é bem isso, a gente tem que encarar como uma parceria, né? Tanto do lado da prefeitura quanto do lado dos profissionais, dos arquitetos, engenheiros, enfim, a gente também tem que ser parceiro, tem que se ajudar, né? Para que todo mundo cresça aí no mercado e Sim. É isso. O Jefferson Schiavon também nos cumprimentou aqui. Edifica Curitiba também. TAG Construtora, Conceito Portas, Guilherme Maciel, SGA Belo Interiores. O pessoal tá te prestigiando, tá? Olha que legal. Bem legal. Daqui um minutinho a gente já começa, pessoal. João Carlos Deca. E estamos... Que perspectiva bonita vocês estão vendo lá atrás, olha. Pessoal, depois a gente vai circular um pouquinho pela loja, vai ter um minutinho disso, vai chamar a Preta para bater um papo. Mas só de olhar aqui a gente já percebe que é um ambiente bem legal. Muito legal. Nelson, se quiser vir aqui, já que você fez esse somzinho assim para dar
um tchauzinho, venha. Já que eu passei na frente Já que do você sensor... Já que eu passei na frente do sensor, gente, aquele que quer ser super discreto, né? E passa na frente do sensor da loja ali, esculhamba com a live aqui. O Nelson é o nosso Relações Públicas, ele é uma das grandes caras, rostos da confraria. Ele, com muito charme e carisma, sempre está apresentando muitas coisas. E eu tô fazendo esse papel e aprendendo um pouquinho com ele aqui. Beleza, Nelson? É isso aí, gente. Só vim dar um oizinho aqui. A gente está no corre aqui, resolvendo outras coisas. Aguardem o Confra Day. Logo, a gente vai estar aqui na entrevista também do Confra Papo, falando um pouquinho desse evento incrível que vem pela frente aí. E a gente vai querer que todos vocês estejam com a gente. É isso aí. Beijão, gente. Boa entrevista para vocês. Tamo junto. Então, eu acho que podemos começar. Só últimos cumprimentinhos e nós cumprimentamos. Aqui também a Pri Rispoli, minha amiga, que vamos falar uma hora de arquitetura saudável. Pipa Lazuli também entrou. Marina Canhadas. Se você reconhecer alguém, quiser dizer vários amigos aí, tipo Lazuli, Jefferson, Fernanda, são vários amigos aí. Que legal, que legal. Abaixo Design, Sky Home Automação, os parceiros meus, adoro o trabalho deles. Então, vamos começar? Vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Então, esse é o Confra Papo. Toda segunda-feira às 20 horas nós vamos bater um papo com os grandes. Pessoas de grande competência, que têm algo para entregar para nós, de assuntos relevantes que possam girar na profissão de arquitetura, engenharia, design, paisagismo e áreas afins que possam interessar para a gente. É para a gente conversar com pessoas de uma energia boa, que podem entregar grandes coisas para nós, mas que são pessoas que a gente sempre constrói admiração. E o Rodrigo não é diferente. Está aqui para entregar bastante coisa. Legal, é uma honra, um privilégio, né, participar da confraria e poder estar aqui participando do Confra Papo também. O Rodrigo, tô um pouquinho nervoso aí, mas... Enfim, o Rodrigo é confrade, não é? Sou confrade. O Rodrigo é confrade da Confraria dos Arquitetos, dos Designers e dos Paisagistas. A confraria dele. É a confraria que promove esse bate-papo toda segunda-feira. É ela que traz essas oportunidades. A confraria tem várias e várias camadas que integram profissionais. Oficinas, cursos, oportunidades, palestras, viagens técnicas, parcerias de trabalho de confrade para confrade, projetos que caminham melhor e com maior completude quando trabalhamos em grupo, oportunidades, perguntas técnicas. Aqui a gente se sente mais fortalecido para entregar grandes projetos, grandes obras para os clientes. E é isso que a confraria vem fazendo. Eu sou Leopoldo Guimarães, sou entrevistador hoje e na maioria das vezes estarei aqui. Vou tirar umas férias de 2 semanas, depois eu volto, mas estou aqui hoje. Sou proprietário da Mora Constrói, projetamos e construímos casas de alto padrão. Mas hoje a gente vem aqui falar com você, Rodrigo. Rodrigo, me conte, arquiteto? Arquiteto, formado na PUC em 2000. 2000? 2000. E tinha lá o meu objetivo de trabalhar como arquiteto autônomo, ter o meu escritório, né? Então não tinha arquiteto na família, curiosamente fui para esse lado porque gostava muito do desenho, da matemática, da física, enfim, fiz os testes da aptidão que a gente faz, né? Na época do vestibular e tal, e todos apontavam para arquitetura. Enfim, então entrei de cabeça e logo que me formei, abri o meu pequeno escritório na casa dos meus pais, comecei devagarzinho. Você começou desse jeito, é? Comecei desse jeito. E, enfim, fui fazendo lá as primeiras obras mais simples, pequenas, e depois fui pegando obras melhores, mais interessantes. Tive aí vários clientes excelentes, né, durante vários anos. E em 2010 eu prestei um concurso público para a Prefeitura de Curitiba e acabei sendo chamado em 2011 para integrar a Secretaria do Urbanismo. Então já tenho aí mais de 10 anos lá de secretaria. Nossa, já é? Como concursado. Entrei lá trabalhando, né, como no corpo técnico da Secretaria do Urbanismo, no Departamento de Edificações, fazendo análise de projeto, atendendo plantão técnico, atendi
vários colegas da confraria aí, por exemplo, fazendo vistoria em obra. E em 2017 eu tive um convite para assumir uma diretoria dentro do urbanismo, diretoria do Departamento de Cadastro Técnico, que é o departamento daí que cuida mais da parte de unificação, subdivisão, loteamentos, enfim. Foi um grande desafio, né, na época, mas também uma grande honra que eu encarei, e foi um baita crescimento, né, pessoal e profissional. E durante esse tempo, né, de diretoria de cadastro técnico, eu tive também a felicidade de participar da implantação de algumas coisas importantes, algumas viradas importantes dentro do urbanismo da prefeitura. E dentro desse processo eu me preocupei muito com a questão do atendimento dos profissionais, do público em geral, né? Foi justamente a implantação do processo de protocolo eletrônico, né? Nós transformamos os projetos, né, o protocolo, os processos de aprovação de projeto de alvará de construção, de unificação, subdivisão, todos eles saíram do papel e foram para o modo online. E isso foi um processo longo, né? Começou lá em 2018, nós fizemos uma ampla análise de todo o processo, de como eram as aprovações, né? da documentação, de todos os passos e tudo mais, visando simplificar aquilo ao máximo antes de transformá-lo numa coisa online. Bastava só informatizar, a gente precisava melhorar o trâmite, né? E isso foi um trabalho longo, árduo, a gente uma equipe muito dedicada, e em 2020, meados de 2020, nós implantamos esses processos, e aí era aquela coisa no meio de uma pandemia, né? Então a gente já estava programado a implantação nessa época, mas coincidiu com a explosão da pandemia, já com o fechamento dos protocolos físicos. Foi uma coincidência, né? Mas enfim, aí a gente tinha a ferramenta, né? Essa foi a nossa grande vantagem, a gente tinha a ferramenta pronta, implantamos, e nesse momento de implantação a gente tinha diversos desafios ali para vencer, que era justamente fazer com que os profissionais entendessem, aceitassem aquele sistema, né, e começassem a utilizá-lo, mitigar os problemas técnicos, enfim, as dúvidas, né, e sempre lembrando, dentro da pandemia, em que a gente tinha muita restrição de contato, de reuniões e tudo mais. Então foi um grande desafio, e eu me desdobrei nessa parte do atendimento, em detrimento a outras funções da diretoria. E isso acabou me levando, num segundo momento dentro do urbanismo, então, na posição que eu estou hoje lá. Eu sou assessor técnico do gabinete da Secretaria de Urbanismo, coordenador de projetos especiais, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Representar a Secretaria também, estar sempre do lado do secretário, fazendo justamente esses atendimentos, fazendo essa ponte com os profissionais, né? Atendo lá a confraria, por exemplo, né, num horário específico, como secretário atende também. Isso é uma coisa que eu acho legal da gente falar, até voltando lá no meu começo profissional, né, eu comecei sozinho, como eu falei, autônomo. Sim. E logo no início eu acabei pegando um projeto um pouquinho mais complexo, por intermédio do meu pai, que conhecia algumas pessoas e soube que estavam procurando, iam fazer uma concorrência lá para um projeto diferenciado. E eu acabei ganhando essa concorrência. Era um projeto bem complicadinho, envolvia patrimônio histórico, envolvia IPUC, envolvia Secretaria de Obras, Meio Ambiente, ou seja, um pacote completo. E eu, praticamente recém-formado, ali com 1 ano de formado no máximo, tive que encarar isso sozinho, né? Mas foi uma grande escola também, porque eu fui batendo de porta em porta dentro da prefeitura e fui aprendendo, né? Então, eu sei das dificuldades que os profissionais têm para, às vezes, se atualizarem, saberem das normas, das coisas. Então, eu acho que isso veio bem a calhar na hora de fazer esse atendimento lá. Então, eu pergunto 2 questões. Uma, eu acho que é uma afirmação. Me parece que o processo eletrônico veio a calhar no momento mais oportuno. Veio. Foi a pandemia perfeito. Era prudente distanciar fisicamente, e de repente você conseguiu, estava na boca do gol. Sim. Um projeto que estava, imagino que estava em
plano piloto saindo Sim, do forno, né? exatamente. Para experimentar com os arquitetos e engenheiros no momento que não era desejável, era mais do que necessário. Era necessário. Então, assim, vamos dizer, justamente era uma virada muito grande, né? E a gente pretendia fazer isso com uma transição, mas por conta da pandemia nós fomos meio que obrigados a colocar aquilo, né, de uma hora para outra. Então, Sim. realmente foi um pouquinho traumático e a gente vê realmente, né? Deu para sentir as dores, né? Sim, então, eu senti justamente as dificuldades dos profissionais. Eu acho importante a gente dizer que na prefeitura, internamente, também foi difícil. Os nossos servidores também sofreram esse baque, porque também tiveram que passar a trabalhar de uma forma diferente de uma hora para outra. A transição foi meio no susto, né? Foi muito no susto, né? Então, a gente sabe que realmente assim foi uma grande virada de chave, né? E hoje, realmente, toda essa dificuldade se transforma em orgulho da gente realmente ter vencido essa E eu parte percebo toda. na segunda fala que você descreveu agora que você esteve dos dois lados. Isso. Eu acho que esse é um grande destaque. Por um período, você aprovava os projetos simples e complexos junto à prefeitura. E você se via, eu tenho que falar com uma secretaria, com a outra, como que eu faço isso, aprova desse jeito, tudo é na mão. Você sabia quais os movimentos para você estar de um outro lado e co-construir também esse projeto, né, que hoje é o sistema digital da prefeitura. Sim, sim. Uma coisa que eu acho bacana, até vindo para cá, eu estava lembrando, né, repassando essas coisas na minha memória e justamente da minha trajetória profissional e dentro da prefeitura também. E acho legal de dizer assim que, então, como comentei, esse primeiro grande projeto eu precisei bater em diversas portas e correr atrás das informações, mas desde aquela época eu sempre tive as portas muito abertas na prefeitura. Então, desde 2000, quer dizer, várias gestões atrás, o urbanismo sempre foi muito solícito. A gente, já existiam os plantões técnicos, enfim, então é uma secretaria realmente de portas abertas. Eu estava lembrando aqui que desde aquela época eu tinha, como um profissional autônomo, que não era afiliado a nenhuma entidade específica, nem nada, não era conhecido, um profissional iniciando ali a vida, eu tinha acesso a falar com o secretário de urbanismo, que me deu muitas dicas, que me ajudou muito naquela época. Na época era o Luiz Fernando Jamur, hoje é secretário de governo, uma pessoa que me fez começar a admirar a Secretaria do Urbanismo já naquela época, de recém-formado. E, pelas questões da vida, um pouco lá para frente eu acabei fazendo então um concurso, eu acabei entrando ali e indo trabalhar com essa turma lá que eu já admirava de fora, né? E passei para o outro lado do balcão. Mas essa experiência do lado de fora do balcão é muito legal por conhecer as dores do profissional, por saber o que o profissional passa e precisa com o seu cliente, Claro. né? Então a gente sabe que realmente existem dificuldades de todos os lados, mas acho muito importante depois a gente sempre falar que a prefeitura tem que ser vista como parceira, não como oponente, sabe? É isso que eu tento fazer lá, tento colocar essa mentalidade, não só nos profissionais que a gente atende, mas também nos colegas lá dentro, né? Eu acho isso muito importante. Antes de continuar essa tua fala, eu estou aqui muito ao lado do meu amigo Rodrigo e é visível a tua expressão, a maneira como você fala, com paixão do teu trabalho. Com certeza. É fundamental isso, não acha? Sempre, acho que para tudo, né? Para tudo. Eu realmente tomei gosto pela coisa institucional, né? E a gente até já conversou antes, eu não penso só em secretaria, ou não pensava só na minha diretoria, eu pensava na secretaria. Hoje não penso só na secretaria, a gente pensa em prefeitura, né? Então, porque a gente pensa na cidade, na verdade. A gente quer o melhor para a cidade, para todo mundo, né? Então, acho que isso é muito importante e é o que acaba fazendo a gente crescer. Sim. Né? Meio que sem querer, né? Sim. Tem um filósofo moderno chamado Edgar Morin que ele fala que nós somos todo e somos parte. Então você é todo como arquiteto, mas você é parte dos profissionais que trabalham na Secretaria de Urbanismo. Você influencia esse todo e esse todo influencia você como parte. Então quando você tem um relacionamento, um diálogo de ida e volta e você entende o macro e o micro, funciona melhor, não é? Sim, com certeza. E a prefeitura, então, hoje é um sistema digital, mas ainda assim nós conseguimos ter acesso a plantões
como havia anteriormente, para tirar dúvidas e elucidar questões, até sobre o sistema, se houver necessidade. Sim. Veja, como tudo modernizou, hoje nós temos também os plantões virtuais, né? Você agenda, hoje é todo o agendamento, todos os atendimentos, praticamente todo o atendimento da prefeitura, não só na Secretaria do Urbanismo, mas quase todas as secretarias, é feito por um agendamento prévio, né, pela agenda online. E aí você pode, no nosso caso, na Secretaria do Urbanismo, agendar plantões, tanto presenciais, em todas as regionais, né? O urbanismo está dividido lá nas 10 regionais da cidade, como plantões virtuais, que daí são feitas videoconferências ali, né? E que é legal que o profissional não precisa sair de casa, do escritório, pode compartilhar sua tela ali, né, com a gente e de repente aí ver a dificuldade, olha, não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo responder, está dando um erro aqui, ele mostra isso para a gente. Então esses plantões virtuais você pode compartilhar a tela para tirar dúvidas. Exatamente. Que legal, né? Então, é um mundo novo, né? Assim, acho que, né, a gente teve também que se adaptar e teve que perceber essas vantagens, né? Então, realmente, o nosso secretário sempre falava, desde o início da implantação desse sistema, um caminho sem volta. Não é uma invenção nossa na Secretaria do Urbanismo, isso é uma coisa, uma tendência mundial. Claro. A gente tem que correr atrás e tem que fazer funcionar. E isso ficou na minha cabeça, né? Tem que fazer funcionar. Claro, então, claro. Me desdobrei na questão do atendimento e sempre achei muito importante isso e, enfim, acho que é o que realmente eu gosto, me destaco, estou fazendo isso hoje lá na Secretaria. Vou cumprimentar algumas pessoas e continuamos. A Trinome Arquitetura, grandes parceiros aqui, dentre vários outros, Leandro, que trabalha com esquadrias em PVC, a Bittencourt, Joseli Bittencourt fez um textinho interessante que eu vou ler para nós e vou convidar vocês, só cumprimentar mais alguns aqui, Rosa Daledoni, minha amiga que uma hora estará aqui, tem muita história, Manu Cancela, minha linda que está aí também, engenheiro e também confrade. A Joseli Bittencourt, ótima iniciativa em trazer um representante da prefeitura a fim de aproximar o público especializado, bem como a população em geral, mostrar o lado humano da administração pública. Gostei do que ela falou. Existe um sistema que, bom, facilita a nossa vida, mas é bom saber que não é um órgão engessado, mas são pessoas, um organismo vivo, que cada dia a gente quer se movimentar melhor. Não é de interesse da prefeitura aprovar cada vez mais rápido os projetos? Claro. Cada vez mais rápido, menos burocrática. A gente trabalha dia a dia pensando nisso. Mas é importante dizer, é importante as pessoas saberem que dentro da iniciativa pública tudo é um pouquinho mais difícil de se executar do que na privada. A velocidade não é a mesma. Tanto é que um projeto desse, essa ideia do processo eletrônico, de abolir o papel, não é uma ideia tão recente. Dentro do urbanismo é um desejo antigo já. Talvez já tenha uma década até, né? Talvez mais até. Talvez mais, porque é curioso, mas né, tem muita gente dentro da secretaria ali que já tem praticamente 20, 30 anos de casa e que já nos últimos 20 anos já pensava nisso, né? Mas realmente assim, o apoio que a gente precisava, institucional, financeiro, técnico, veio, né, na gestão em 2017. Então, em 2018 nós começamos esse processo todo, foram 2 anos de estudo até o lançamento do sistema. E que, obviamente, a gente continua agora, já está com 2 anos aí de aplicação. 2 anos já? 2 anos agora, né? Começou em 2020, então julho de 2020, então agora aí temos 2 anos, em que o primeiro ano foi um pouco, vamos dizer, truncado, teve justamente erros e acertos. Sim. Nesse segundo ano já estão acontecendo melhorias, né, expressivas. E uma coisa ali, eu acompanho, né, o grupo da confraria no WhatsApp ali e tal, então eventualmente consigo tirar dúvidas ali do pessoal, mas veja, a gente sempre prega que essa questão da rapidez, né? Há poucos dias eu vi ali o pessoal comemorando que aprovou um projeto já de primeira, ali em 20 dias estava com o alvará na mão. Protocolou um processo em 23 dias estou com o alvará na mão, isso é sensacional. É ótimo, é o nosso objetivo. Tá? Vem novidade ainda por aí, eu sei que a gente está trabalhando em mais simplificação, em mais desburocratização e realmente assim, a gente não pode parar. Né? Sem dúvida. Conversei na semana passada com o secretário e ele falou, não, realmente eu apresento muito esse nosso processo, isso tem chamado a atenção de várias prefeituras do Brasil todo. Você estava me falando no sábado, né? Desculpe te interromper, mas eu acho que faz sentido.
que várias prefeituras do Paraná e talvez até de fora, né? Do de Brasil fora, todo. do Brasil todo, estão vindo visitar para conhecer o sistema. Sim, E você quem tem apresentado isso Eu para tenho eles na apresentado imensa isso. maioria das vezes, né? Sim, sim. Enfim, eu tenho feito esse atendimento institucional, sempre a pedido do secretário, e tenho apresentado todo esse movimento que foi, esses 2 anos de trabalho para implantar, e até depois os resultados. E já apresentamos para 2 prefeituras do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do próprio Paraná, algumas outras prefeituras, região metropolitana, enfim. E é muito gratificante ver que o pessoal que vem ali, vem prefeito, vice-prefeito, secretário, eles vêm, eles conhecem, veem o que a gente fez e saem sempre muito satisfeitos, muito impressionados. Isso dá uma sensação assim, de dever cumprido. Que legal! A gente fica realmente muito orgulhoso. Assim. Então isso é muito legal e a gente sabe que, comentando isso com o secretário, ele falou, não, acho que a gente realmente está no caminho certo, tem muito ainda que melhorar e o segredo é não parar por aí, é seguir em frente. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que pensar, quando você compra um programa de computador, para simplificar, ou você vai jogar um jogo, tem o 2.0, o 3.0, o 4, você não começa no 7.0, você começa no 1.0, né? Então é natural que ajustes precisam ser feitos para que cada dia eles tenha aparas e melhore, né? Sim, com certeza. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, o Rodrigo ele é assessor técnico da Secretaria de Urbanismo. Ele é um porta-voz que pode realizar várias coisas, ele é o cara que capitania um horário, inclusive, com a confraria dos arquitetos, designers e paisagistas, certo? Isso. E ele é um cara que ele faz essas relações porque o nosso secretário é um cara extremamente competente, dedicado, mas ele é um pouco mais reservado, digamos assim. Ele também tem a agenda dele, ele também tem os atendimentos dele, então que já são até mais consolidados. Claro. Né? E acho isso muito legal, que realmente assim, se tem uma coisa que eu admiro demais, nosso secretário, o Júlio Maza, ele sabe formar uma equipe como ninguém. Ele montou uma equipe, né, realmente assim, muito dinâmica, muito competente, né, e que tem feito diferença, e ele sabe enxergar, acho que em cada pessoa, o seu melhor. Eu percebo nisso, você mesmo comentou ali, eu falo com muita paixão e tal do que eu estou fazendo ali, porque realmente eu sinto que fui colocado no lugar certo. Que legal. Fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu acho que você fazer bem feito é um resultado natural. Sem dúvida. A Silvia Xavier, minha amiga, está aqui, Keila Zene também, e a Fabiana Rodrigues. Fabiana também já esteve sentada aqui, uma grande amiga se formou comigo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Rodrigo. Na sua experiência, quais são os 2 principais motivos da não aprovação de projetos? Há erros recorrentes que podem ser evitados? Tem. A gente tem observado. Olha, eu reconheço assim que a nossa legislação ela é bastante complexa, bastante extensa, né? Tem muito detalhe, tem muita coisa, mas ela está lá, toda ela disponível no site da prefeitura, na página do urbanismo. Mas é difícil, a gente está sempre atualizado, sempre sabendo de tudo em detalhes. Então, assim, a maioria dos errinhos que acontecem ali eventualmente por algum desconhecimento de um detalhe ou outro da legislação, né? Obviamente, às vezes acontecem alguns deslizes até meio bobos, assim, né? Um errinho de desenho e tal. Mas isso é mínimo e a gente tem tentado, até na medida do possível, ignorar certas coisas realmente para, assim, a ideia hoje é analisar o projeto no que realmente é necessário, né? A gente não está corrigindo o projeto, esse é um termo que a gente procura abolir, né? Não é correção de projeto, é análise de projeto. A gente está analisando se o projeto atende os parâmetros urbanísticos relevantes, apenas isso, né? Então não está querendo corrigir, modificar o projeto de ninguém, né? Então acho que isso que é uma coisa legal da gente dizer e do profissional entender. Mas a gente vê ainda alguma dificuldade dos profissionais na hora de formatar a prancha, porque hoje o nosso sistema, ele carimba a prancha, ele certifica digitalmente a prancha. E essa certificação ela é feita por um sistema de coordenadas e cartesianas. Então, se o PDF da prancha, o arquivo, for gerado de uma forma errada, a prancha pode ser gerada na vertical. Visualmente ela está na horizontal, mas ela foi gerada na vertical. Uhum. E aí na hora de carimbar, carimba errado. Então a gente acaba
muitos dos retornos têm sido pelo PDF errado. Então, quer dizer, uma coisa assim, o projeto está tudo ok, porém o PDF não deu certo, a gente tem que pedir mais uma correção, né, para o engenheiro, para o arquiteto, para o responsável técnico, acaba incorrendo em um prazo maior, enfim. E a gente realmente tem se desdobrado para tentar mitigar isso. Então, até já existe um tutorial, existem manuais ali sobre isso, né, e eu já fiz até pessoalmente alguns testes ali. Isso é legal de dizer que na época em que a gente estava implantando, né, eu cheguei a cadastrar ali, né, alguns projetos piloto para ver como que aquilo ia funcionar. Eu também recebi os e-mails que a prefeitura mandava, então assim, eu realmente me coloquei no lugar do profissional para ver como é que a coisa ia funcionar. Então, eu acho que é assim que a gente realmente sente, né, Você sentou na cadeira. Sim, exatamente. A Manu Cancela está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver, complexa. Qual a tua opinião, Rodrigo, sobre aquela tentativa do governo federal de aplicar a não obrigatoriedade de alvará municipal na execução de obras? Me conta disso. Você lembra disso? Lembro. Eu acho isso bem complicado, né? Porque, veja, já existem diversos movimentos aí para que a gente consiga fazer a regularização de obras que não seguiam todas as normas técnicas e tudo mais, na tentativa da gente conseguir cada vez mais regularizar a cidade, né? Sim. Sair da informalidade. Mas eu acho que até em Curitiba essas coisas são um pouco mais complexas. A gente tem realmente um zelo muito grande. A nossa lei de zoneamento, o nosso urbanismo, ele é muito cuidadoso. Curitiba é uma cidade reconhecidamente diferenciada por quem vem de fora, né, pela organização e tudo mais, e muito disso está justamente nessas normas, né, um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais rígidas que a gente tem aqui. Então, já veio aquela a lei, a chamada Lei da Laje, né, que começou lá com uma medida provisória em 2016, depois em 2017 virou lei para que a gente fizesse a regularização de lotes e de edificações, como você comentou, né, sem o alvará de construção. Mas realmente, assim, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente tem que desburocratizar, mas tem que ter um limite. Você tem que ter regras, tem que fazer todo mundo, porque assim, não tem sentido você fazer a pessoa que está construindo uma obra nova seguir um código de legislação. 2 pesos e 2 medidas. Ser 2 pesos e 2 medidas. Então a gente tem que ser muito criterioso com isso. Eu acho que, né, tanto é que você vai regularizar uma obra pré-existente, você tem que seguir a legislação atual. Sim. Né? São poucas as flexibilidades que existem ali. Sim. E eu acho que é isso que faz a gente ter uma cidade minimamente organizada e diferenciada hoje no Brasil. Eu vou puxar uma pergunta aqui da Redro ZCZ. Me conta quem é você e daí eu conto melhor. E depois eu vou te colocar numa sinuca de bico, que eu tenho uma pergunta pesada. Esse é o meu medo. Deixa eu só ver se a pergunta da Manu é em completude à anterior. Também não vejo com bons olhos, seria uma super invasão de obras irregulares. Com certeza. Não, e aí até acho importante a gente falar também a questão, essa parte legal da coisa. No meu entendimento, Rodrigo, claro tá? que regularizar é bom para a prefeitura, são impostos, é movimento, é sair da informalidade, mas eu não acho que existe uma linha tênue, né? Você precisa trabalhar dentro do intervalo de acordo. Sim. Essas a regularizar, elas precisam estar minimamente inseridas num código de posturas, com certeza, ou então fazer retificações para isso e não sair dando carimbaço em tudo que é lugar, senão vai desrespeitar o nosso trabalho que estamos seguindo essa rota, não é? Veja, eu acho que essa situação, todo o cumprimento da legislação, a aprovação de projeto, em grande parte, isso tudo mostra o grande valor do profissional, do arquiteto, né? Até a gente chegou a conversar sobre isso. Às vezes, desenhar uma plantinha ali, enfim, tentar colocar o sonho no papel, né? O próprio leigo, né? O proprietário, né? Ele consegue fazer alguma coisa. Tem gente que tem mais aptidão e às vezes desenha muito bem e tal, sim. Mas assim, o arquiteto ele é um conjunto, né? Ele entende da parte da parte criativa, a
a parte técnica e a parte legal. Sem A dúvida. legislação, a gente costuma sempre dizer, como eu falei antes aqui, a legislação de Curitiba é bastante extensa, bastante complexa, né? Não é qualquer cliente do arquiteto que vai saber, vai ter Sim. conhecimento do que pode, do que não pode, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, afastamentos, recuos, enfim. Tem muita coisa técnica que nem sempre o cliente não vai saber. E aí cabe ao arquiteto essa orientação, né? Mostrar para ele o que ele pode e o que ele não pode. Ele não pode fazer exatamente tudo o que ele quer dentro do terreno dele. Ele quer realizar o sonho da casa, enfim, da empresa, do comércio, seja lá do que for, mas que ele tem que seguir algumas normas, né? Enfim, e eu acho que é esse casamento que o arquiteto faz com maestria. E eu percebo que o arquiteto / engenheiro pode regularizar uma obra ou desenvolver um projeto para vir a ser aprovado junto à prefeitura, mas você percebe que o leigo tentar um carimbo de alguém pela internet para entregar uma plantinha dele é um caminho perigoso, você não acha? E não só pelo lado legal da coisa. Fora Mas- que nem se tratando da É. ética, né? Porque é totalmente Sim. antiético esse processo. Não, mas eu vejo até falando daí como arquiteto, né? Não como servidor público, mas como arquiteto mesmo. Hoje é muito comum você ver no Facebook, tem diversas páginas ali de projetos arquitetônicos, enfim, Pois existem é. revistas de projetos arquitetônicos ali. E aí, assim, às vezes... Quase um catálogo, né? Pegue pronto Às esse, vezes esse. o projeto que está ali encaixa no terreno da pessoa, mas você tem que ver se a orientação do sol é a mesma, se o relevo é o mesmo, enfim, são várias questões envolvidas, né? Então, para cada cidade existe uma legislação, para cada posição, né, de orientação solar ali vai ter uma situação. Então, nem sempre um bom projeto num terreno será um bom projeto num outro terreno. Né? Não é porque ele encaixa naquele 10x20 Exatamente. ou 10x30 que, ou às vezes menos, mas que a insolação funcionou, que a vizinhança está de acordo, que o zoneamento permite as alturas, os coeficientes, o que fazer no chão, o que verticalizar, não é simplesmente cabe. Tem outros Tem muito nuances, mais, não tem? tem? Muito mais. Então, às vezes até, a gente sabe que o casamento aí do lado, né, do lado técnico, do lado legal, do lado criativo, às vezes uma coisa tem que acabar limitando um pouco a outra. Né? Sim. Mas é importante que tudo esteja funcionando. Tô com uma pergunta faz tempo que é bem legal, que é da Redru ZCZ. Boa noite a todos. Rodrigo, você poderia falar mais sobre o processo simplificado? É uma pergunta gigante, na verdade, não é? Não, na Mas já que é verdade, simplificado. Veja, talvez ela queira dizer o projeto simplificado. Sim. O projeto simplificado foi talvez o primeiro passo antes da gente implantar o processo eletrônico. Tá? Porque o que acontece? Antes da gente, como eu comentei lá no início, antes da gente informatizar a aprovação do projeto, a gente fez uma revisão muito grande dos trâmites, da documentação, e aí a gente percebeu o seguinte, que vinham projetos com muitas pranchas. Você pegava um projeto de uma habitação coletiva ou de um prédio comercial e ele tinha 15, 20 pranchas, né? Vários cortes, enfim, detalhes ali detalhes construtivos, coisas que nem sempre interessavam para a gente lá na prefeitura. Perfeito. Então o primeiro passo foi a gente implantar o projeto simplificado, que hoje então o que você apresenta para aprovar um alvará de construção é basicamente um conjunto de diagramas, né? Não se tem mais uma planta detalhada, né? Um corte detalhado, elevações, a gente já não vê mais isso no projeto. Hoje o projeto legal, o projeto que é aprovado para fins de alvará de construção, é um projeto simplificado, conjunto de diagramas, de peças gráficas ali, né? Bastante simples, que você extrai, obviamente, do projeto executivo, do projeto completo, tá? Mas que vão mostrar principalmente os parâmetros urbanísticos relevantes. Os afastamentos, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, o coeficiente de aproveitamento, enfim. Basicamente isso. Então, esse foi o primeiro grande passo para a gente simplificar a apresentação que vem para a gente e a nossa análise também. E Porque, acelerar veja, a aprovação, porque, naturalmente. antigamente, para fazer a mesma análise desses parâmetros urbanísticos,
Eu olhava 15 pranchas de um projeto enorme, cheio de detalhe que não O interessava. detalhe da pra gente. sanca, da Exato. altura de viga, em Isso- conversa com o fogo, qual a relevância Isso é para a muito prefeitura? relevante para a execução da obra, Claro. para a aprovação do projeto, que é feito em cima dos parâmetros, ela é relevante. Então, assim, isso obviamente que tirava o foco, tirava a atenção e aumentava o tempo de análise, né? Então, esse foi o primeiro grande passo, né, na revisão aí do que a gente realmente fazia. Começou ainda, inclusive, no papel. A gente teve um pequeno período ali de apresentação já no papel de projeto simplificado, mas daí logo virou para o processo eletrônico, que, enfim, reduz o volume, né, de informações que a gente precisa publicar, tá? Então, acho que esse foi o grande pulo do gato. Essa é uma das coisas que impressiona muito as prefeituras de fora que vem conhecer o nosso sistema aqui. É aquela coisa assim, né? Puxa vida, a gente não precisa fazer esse trabalho. A gente está fazendo, de repente, o trabalho do empreiteiro, do Da cartório, compatibilização da de vários outros, compatibilização. não tenho nem aí, eu só quero a Exato. macroplanta, limites daqui e dali e tal. Então, essa foi a grande visão, né, que a equipe teve quando estava implantando, estava fazendo essa virada de chave. Isso foi muito legal. Isso é o que mais impressiona o pessoal de fora, de dizer, puxa vida, Foi uma grande sacada, a né? gente pode fazer isso. E inclusive já foi copiado. Os nossos diagramas ali, né, os modelos que tem no site da prefeitura, foram desenhados pela equipe ali do urbanismo mesmo. É mesmo. Né? E eu já vi prefeituras da região metropolitana usando o mesmo modelo, literalmente. Né? Então, assim, É mesmo? eles realmente se espelharam. E pra gente é motivo de orgulho, né? Saber que realmente se estão copiando é porque a gente fez bem feito. Pessoal, perguntem. Temos muitas questões aqui. Eu vou fazer uma pergunta, mas tem uma pergunta relevante aqui da Manu. Fala sobre compra de potencial construtivo, por favor. Hoje tem 1000 pedidos. As pessoas às vezes não se dão conta que não existe todos os dias uma feira onde tem potencial construtivo. Eu vou construir aqui, compro dali e tal e tá pronto. Tem que ter alguém que venda naquele zoneamento específico, não é? Mais ou menos. Na verdade, assim, potencial construtivo existe um potencial vendido pela prefeitura, existem os potenciais particulares, que são os potenciais criados por áreas de preservação, por áreas de imóveis históricos, enfim, as UIPs, né? Sim. Então, assim, existem esses potenciais particulares, existe o potencial também da prefeitura, que pode ser adquirido. Essa legislação do potencial construtivo está sendo bastante revisada, né? E o potencial construtivo é o próximo processo que está sendo informatizado agora. É mesmo? Ele já mudou dentro da secretaria de mãos ali, então vamos dizer assim, era um departamento específico ali que mexia com isso, né? Então, assim, não era dentro do departamento de edificações e tinha tudo a ver com o departamento de edificações. Então, agora foi agregado, essa análise é feita pelo próprio departamento que analisa o projeto, acho que nada mais lógico. Sim. Então, a gente está justamente otimizando esse fluxo, né? Ao mesmo tempo que fazendo a mesma coisa que fizemos lá no começo, tá? Otimizando isso e vai ser informatizado, vai ser automatizado, vai acontecer naturalmente dentro do próprio processo de aprovação de projetos. Então, a gente tem alguns leigos aqui, né? As UIPs são unidades de interesse e preservação. São edificações de 50 anos, 40 anos, 60, 70 anos, que o município entendeu que são de interesse. Isso. São De patrimônio. Tem que ser preservadas e muitas vezes são imóveis que não aproveitam todo o potencial. Exatamente. Do O terreno. zoneamento às vezes pode ser verticalizado. Mais pavimentos, enfim. Daí existe um conflito porque precisa também ser preservado. Exato. Então esse cidadão ele pode vender esse potencial Exato, para um exato. empresário Existe que toda quer uma norma. construir alguns pavimentos a mais do que no zoneamento que ele está não permitiria. A grosso modo é mais ou menos Basicamente isso. é isso aí. Então, se pode criar potencial, né, oriundo da preservação de um imóvel que não está usando o potencial todo do terreno, né, e esse potencial pode ser, isso tudo é averbado em matrícula e tudo mais, e esse potencial pode ser negociado e transferido para outros terrenos. Isso né? pode ser feito com áreas de preservação ou conservação também verdes? Sim, que estão no áreas verdes zoneamento? também. É? Tá?
Então, assim, são potenciais específicos. A gente tem uma outra situação, tem o potencial, por exemplo, da linha verde, que são as CEPACs. Esse tem uma situação totalmente diferente. A legislação da linha verde é bem específica, né? O potencial da linha verde, aí ele é adquirido por meio de leilões e tal, então é um pouquinho diferente. Mas aí, assim, são realmente vários detalhes técnicos que eu acho que tem que ser realmente vistos na legislação ali. Sim, é bastante específico. Eu estou comprando agora 32 metros quadrados de potencial construtivo da linha verde, não da prefeitura, mas de uma senhora que está com isso perdido e eu precisei para um cliente. Então, essa é a grande sacada, que realmente o potencial ele pode ser, né, o tal do solo criado, né? Ele pode ser negociado e acaba se virando uma moeda de troca. Isso foi justamente criado para incentivar a preservação, tanto das áreas verdes quanto dos imóveis históricos. É mais um grande diferencial que a gente tem na Daí esse cidadão pode investir na preservação do seu imóvel. Sim. Ou então entender, putz, eu perdi de construir um edifício porque é uma área de preservação, então eu vou valorizar esse espaço com essa verba, grosso modo. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta tensa. Os incentivos. Tensa, tá? Eu percebo uma diferença, eu pessoalmente, vejam se vocês percebem isso, de análise de um núcleo para outro núcleo. Então eu percebo, de repente o Cajuru analisa com um olhar sob a luz da legislação. O Boa Vista analisa com outro olhar, assim como Santa Felicidade, o Fazendinha e vários outros. Eu estou querendo dizer que o mesmo código de posturas, código de obras, zoneamento, mas existem olhares mais condescendentes, mais rigorosos e interpretações distintas. Será que se visa uniformizar isso? Será que se tem um objetivo de realizar treinamentos para uma melhoria contínua para que possa ser mais equitativo, mais igual essa análise? Essa é uma dor que eu sinto. Pergunto para vocês se vocês sentem também. Sim, tem sempre, e vou dizer assim, a gente, na medida do possível, a gente faz reuniões com todo o corpo técnico, como a gente comentou aqui antes. A Secretaria do Urbanismo ela é descentralizada, são 10 regionais. São 10 regionais. E realmente a gente percebe lá dentro, eu trabalho diretamente nisso também, eu faço essa análise, eu faço análise das análises lá, continuamente. Você faz análise das análises? Porque, justamente assim, isso é um resultado dos atendimentos que eu faço. Eu atendo profissionais às vezes que vêm e reclamam, puxa, olha, eu aprovei uma coisa aqui em tal regional e agora na outra estão dizendo que não está certo e não sei o quê. Então, quer dizer, daí a gente precisa justamente entender o que está acontecendo, né? E vou te dizer, acontece de tudo. Às vezes não é exatamente o mesmo caso, às vezes a legislação é realmente um pouquinho diferente na outra regional e às vezes é um entendimento, sim, diferente dos técnicos. O que acontece? Nós temos 10 regionais, temos lá 5, 6 técnicos em cada regional, nós lidamos aí com 60, 70 pessoas diferentes. Dificilmente essas pessoas, vamos dizer assim, a gente procura analisar o projeto com bom senso, mas o bom senso qual é a medida, né? O bom senso é individual de cada um. Então, assim, como é que a gente uniformiza isso? Existe sempre uma chefia, em cada núcleo, existe a chefia de núcleo, existe a diretoria do departamento. Sempre que tiver alguma dúvida, a gente pede, na dúvida, converse com a sua chefia, né? E a chefia vai conversar com a diretoria, que aí a gente vai ter uma visão única, né? Às vezes acontece, muitas vezes acontece, do analista passar já direto o entendimento dele e aí acontece um conflito, né? Mas a gente trabalha diariamente para tentar minimizar isso, para tentar uniformizar. Fizemos reuniões assim que a pandemia deu uma brecha e permitiu, né? Nós fizemos uma reunião com todo o corpo técnico, numa grande sala, apresentamos e aí eu tomei a liberdade de fazer um compilado de várias análises, né? Obviamente que mostrando questões pontuais. Olha, tá vendo, isso aqui foi pedido aqui, não precisava ter sido pedido assim, né? Poderia ser de repente relevado e tal. Então isso a gente tem feito essas reuniões. São feitas reuniões da diretoria com as chefias de núcleo mensalmente, tá? Nós fazemos reuniões de diretorias toda semana no urbanismo, tá? O secretário com os diretores. Mensalmente a diretora de edificações faz reunião com todos os chefes de núcleo, né?
E os chefes de núcleo estão lá diretamente com o seu corpo técnico, né, e repassando essas situações. Então, assim, a gente trabalha muito para tentar reduzir isso. Mas eu sempre digo, sempre que acontecer, são pessoas. A gente, né, nós somos falhos, né? Então, sempre que acontecer, a questão é procurar o plantão técnico, né? Procura conversar no plantão, porque eu vou dizer assim, na dúvida, alguém vai falar com a chefia e vai dirimir a situação. Né? Eu acho que assim, eliminar isso completamente vai ser muito difícil. Quando a gente tiver o fator humano, claro, nós somos... eu fico feliz de ouvir isso. Eu acho que existem diferenças entre regionais e a gente ouve com os colegas, a gente é confrade, somos mais de 150, a gente percebe distinções às vezes bastante grandes de uma regional para outra. Então, se a gente puder hoje em grupo aqui falar para você, para ter uma escutativa nisso, para ser contínuo esse processo de uniformização, seria legal, seria muito bom. A gente faz, além dessas reuniões, né, eu já fiz uma rodada de visitas nas regionais, converso sobre esses assuntos sempre, né, com as equipes, e a gente pretende retomar isso agora no segundo semestre, fazer novamente mais uma rodada de visitas, enfim, e essas análises, das análises são contínuas, né? Sempre que eu recebo alguma dúvida, alguma coisa, eu guardo isso, eu vou fazendo um compilado, e ali a cada 2, 3 meses a gente discute isso em reunião para que realmente se reduza ao máximo esse tipo de coisa. Antes da gente continuar, um minutinho para mostrar a minha amiga Preta, que nos recebeu bem aqui, né? Preta! Consegue dar um cheirinho aqui com a gente? Olha, a Preta é a dona de uma loja maravilhosa que hoje está sendo nossa anfitriã aqui, né? Ela preparou esse desjejum maravilhoso, que aqui a gente está com muita elegância, mas depois a gente vai com mais afinco, né? Preta, vem aqui, só pra gente... Aparece aqui. Aparece. A Preta é uma grande amiga, ela tem ajudado a confraria, a gente pede, ela diz sim imediatamente, não é sempre assim? Com certeza. E ela tem uma loja maravilhosa aqui. Me conta um pouco da tua loja, qual que é o teu segmento? Nós trabalhamos com decoração em peças, objetos e plantas permanentes. Plantas permanentes é o que nós chamamos equivocadamente de plantas Que artificiais? se chamava antigamente. Plantas permanentes, hoje aprendi. Hoje o conceito é diferente porque a qualidade superou em muito o que era antigamente. Não, eu tô maravilhado. Aqui Como a tem gente coisas já- que parece que são mais bonitas do que algumas naturais, né? E como nós já trabalhamos há quase 35 anos Nossa. nesse segmento, então a gente conhece muito bem em plantas, flores e objetos de decoração que a gente procura diversificar para que o arquiteto ou o Sim. nosso cliente consiga vir até a loja Perfeito. e encontrar o que precisa. Eu acho que o atendimento aqui é muito bom, né, Rodrigo? Fantástico. Fantástico, né? A loja é muito Pô, boa. você é nascido em Curitiba? Não, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina. Chapecó, os catarinas são muito simpáticos, né? Meu A gente Deus do sempre céu. é muito espontâneo, né? Tá Eu certo. acho que tem que ser espontâneo. E gostamos muito do que fazemos. Vou dar um minutinho de giradinha pra gente voltar pro papo com ele aqui. Posso? Perfeito. Olha que loja incrível. A gente tem adereços os mais variados. Realmente muito bonito. É uma loja que eu vou mostrar ali o pé direito. E é de uma elegância, né? Sim, tem Nossa, tem muita coisa mesmo. E vocês estão participando da Casa Cor, não é? Sim, estamos na Casa Cor com 12 espaços. 12 espaços? 12 espaços? 12 espaços com Pelo jeito, tapetes Curitiba maravilhosos. conhece o teu trabalho, né? Sim, com certeza. A gente fala aqui da Preta, mas todo mundo conhece. Você não precisa ter sobrenome, né, Preta? Precisa. Não, me leve a mal. Qual é o teu sobrenome, mulher? Maciel. Maciel, Preta Maciel. Olha aqui, esse pé direito aqui, triplo. É muito legal. Tem um outro pavimento lá em cima, não Sim, é? Lá temos as plantas de chão, que a gente chama. A tua localização não é muito legal? É. Onde é que é? Me conta. O quê? Me dá o endereço para eu falar aqui pro Aqui, pessoal. é Avenida Presidente Arthur Bernardes. Na Arthur Bernardes, que todo mundo conhece, nessa esquina maravilhosa aqui, né? Número 900, esquina com Ulisses Vieira. Beleza. Preta,
obrigado, a gente se sentiu acolhido aqui. A gente é que agradece Nossa, demais. realmente, teu sorriso fácil entorpece a alma, tá bom? E a casa encontra-se sempre à disposição. Quando precisarem, quiserem vir aqui, à vontade. Posso voltar pro papo Pode, sério? pode. Obrigado, Pode. valeu. Até, valeu. Até. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Voltamos aqui. Perguntas? Por favor, perguntas. Esse meu amigo Rodrigo aqui, ele manja tudo, cara. Ele é o cara que fala pela Secretaria de Urbanismo. Nós, arquitetos, engenheiros, designers, paisagistas, cedo ou tarde a gente bica lá, não é? Com certeza. Mas assim, tem muita gente boa lá para atender. Tem, né? Tem. Você Eu tá sempre gostando do teu time? Gosto demais. Eu acho que é um time muito competente, é um time muito dedicado, né? E, enfim, eu acho que não precisa falar comigo. Dá para falar com qualquer pessoa lá, todos são acessíveis, o secretário é acessível. Como eu falei, desde a época em que eu era recém-formado, eu tinha acesso ao secretário. E isso continua assim, obviamente que dentro das possibilidades de agenda, né? O secretário tem uma agenda mais política também, né? Então é um pouco mais complicado. Mas os diretores são acessíveis. Agora eu sempre digo assim, qual é o ideal? Se tem uma dúvida sobre o teu projeto na regional do Boa Vista, vai no plantão do Boa Vista, da regional Boa Vista, tá? Porque são aquelas pessoas da ponta que vão analisar o teu projeto. Elas é que vão achar de repente um problema, né? ou que vão gerar uma dúvida. Então acho que é interessante sempre que a pessoa tente procurar o corpo técnico da onde ela está fazendo o projeto. Tá? Esse é o melhor caminho, o caminho talvez mais rápido. Se eventualmente ainda assim ficar com dúvida, tiver dificuldades, né, não conseguir o atendimento que precisa, aí a gente está disponível no gabinete, a gente está disponível né, através de e-mail, de WhatsApp, de tudo que for necessário. Então, se eu precisar uma agenda com você, eu não terei dificuldade, mediante uma marcação, a gente vai poder bater um papo. Com toda certeza. E se eu tiver que em algum momento falar com o secretário, em algum momento eu consigo uma agenda com ele? Consegue. Dentro da possibilidade da agenda dele, a agenda é aberta. Eu digo isso, um mérito da secretaria que Portas abertas. sempre foi de portas abertas. É uma secretaria muito técnica, né? Então, realmente assim, os assuntos são complexos, né? Mas é uma secretaria muito aberta. A gente tem né, secretários, superintendentes, assessoria e os técnicos, né, diretores e técnicos, todos muito competentes e todos muito abertos lá para atender o pessoal. Perfeito. Cavalo e Potência. Tudo bem, Cavalo e Potência? É amigo teu? Deve ser. Eu não sei quem é. Depois diga o seu nome. Mas deve ser. Excelente ter o Rodrigo por aqui, Eu gosto muito esclarecendo de carro, nossas deve ser alguma coisa dúvidas. desse segmento. Rodrigo, tendo em vista a grande quantidade de arquitetos que assinam como responsável técnico, sem querer conhecer o projeto, você, primeiramente como arquiteto, o que pensa sobre a postura ética e técnica desse tipo de profissional? E depois, como órgão fiscalizador, URBS, será que ele está falando da URBS? O que estão fazendo para mitigar o risco que, meu Deus do céu, esses profissionais trazem para os usuários do projeto? Será que ele está falando da URBS ou do... Não, seria acho que o urbanismo. Urbanismo, Veja, na verdade, se eu entendi a pergunta ali, ele está querendo dizer ali do arquiteto que projeta e executa a obra, talvez seja isso. Pode né? ser, pode ser. Veja, eu entendo que na formação que a gente tem, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, Tem atribuição para isso, eles têm concorda? atribuições, tanto para projetar quanto para executar. Né? Certo. Os conselhos regionais hoje, enfim, eles deixam claro essas possibilidades. Né? Existem algumas áreas de atuação que são específicas, tanto Sim. do engenheiro quanto do arquiteto. Sim. O restauro, por exemplo, é uma área de atuação específica do arquiteto. Sem dúvida. Né, obras mais pesadas recaem em cima da engenharia. Sim. Mas eu entendo que, de modo geral, veja, a gente até já, acho que o próprio Conselho Regional já tentou separar isso e tudo mais, mas a gente sempre tem que pensar na ponta, lá no povo. Pro proprietário, pro contratante, né, nem sempre vai ter condições de contratar um arquiteto, um engenheiro e uma equipe grande para fazer, às vezes, uma pequena obra. Né? Sim. Então, assim, se existem profissionais competentes, né, e que podem assinar pelas duas coisas, eu acho que isso é tranquilo, é possível. Obviamente que a gente está falando aí de ética e de competência. Né? Vou dizer que
Já conheci engenheiros que fazem projetos sensacionais, fantásticos, e já conheci arquitetos que executam obra como ninguém. Eu já trabalhei com as duas coisas lá no começo, então quando me dedicava exclusivamente a isso, né, mexi com execução de obra, e vou dizer que isso foi uma das coisas que quando eu comecei a trabalhar então no serviço público, eu tive que deixar de lado, não tinha condições mais, né, de acompanhar a obra, mas também digo que é uma parte que não é fácil, né? Acompanhamento de obra realmente é bom. Você é o arquiteto que constrói. Eu sou arquiteto urbanista, alguns de vocês já sabem, e eu tenho uma construtora. Eu construo projeto, mas pouco projeto. Arquitetos que são vocacionados para projeto, muito mais projeto, e eu venho a executar obras desses arquitetos que são vocacionados a projetos. Então, há atribuição tanto para o engenheiro como o arquiteto para a execução de obras, salvo as devidas proporções. Vamos dizer lá que executar obra não é uma tarefa fácil. Decididamente porque a gente fica no fogo cruzado, né? Você fica entre o cliente e a mão de obra, né? Que, enfim, é famosa, tem suas peculiaridades e tal. Mas, então assim, é o lado não tão glamuroso aí da construção civil. É o pé sujo, né? A gente Mas assim, tem sujos. gente que gosta, acho que antes de qualquer coisa, você tem que gostar do que faz, né? Eu gostava de executar obra, mas realmente é uma parte que ela é muito cansativa e ela demanda muita atenção. Eu acho que você projetar, como você falou, você executa, você não projeta tanto. Você projetar bastante e executar bastante é humanamente impossível. E ninguém sabe fazer tudo, meu amigo. Hoje que eu estou exclusivamente no serviço público, desde que eu assumi essa posição de diretoria e hoje de assessoria técnica, eu abri mão do meu trabalho profissional autônomo, né? Não assino mais projetos, não faço mais projetos. Ainda faço alguns estudos, algumas coisas, mais assim para amigos, para família e tal, mas não tenho mais atribuições para assinar projetos, né? Foi uma escolha que eu fiz, não necessariamente por questões legais, mas por uma questão ética, né? E eu também escolhi me dedicar a essa área pública agora. Eu acho que realmente é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer. Mas assim, é uma satisfação muito grande, né? Você andar pela cidade e ver uma obra tua executada. Claro. Né? Então isso realmente, tem algumas obras aí pela cidade, e isso realmente cada vez que você passa na frente e vê uma obra, vê uma família morando e sendo feliz numa casa que você projetou, vendo uma empresa dando certo dentro de uma coisa que você projetou, é muito bacana, isso é muito legal. Que legal, eu também gosto disso. Eu acho que a nossa profissão ela é participativa. A gente se integra numa família às vezes e participa de um processo de vida deles e se despede, mas o que você fez por eles não se despede. Sim. Continua conversando e fazendo história com eles. Continua lá de alguma maneira, né? Então eu acho que a nossa profissão é maravilhosa, é abençoada e a gente pode se apaixonar facilmente, não é? Com todo certeza. E o teu trabalho é algo maravilhoso, porque você faz um trabalho de mediação para que tantos e tantos profissionais, de arquitetos e engenheiros, possam pontualmente projetar e construir esses sonhos para as pessoas. Então você é peça fundamental disso, não é? Que bom, eu fico realmente bastante honrado e gosto muito do que tenho feito lá dentro da prefeitura. Podemos continuar com as portas abertas na prefeitura? Sempre. Secretaria de Urbanismo, plantão técnico, a gente continua com o nosso horário da Confra lá? Sempre. Independente do horário, né? Os profissionais têm portas abertas sempre com a gente lá, né? Eu realmente organizei lá um horário porque estavam aparecendo muitas dúvidas ali e tal, e então, né, a gente mantém uma agenda mais organizada e tem funcionado super bem. Mas atendo todas, né, as pessoas que chegarem lá de uma forma ou de outra com o maior carinho, com a maior satisfação. Perfeito, meu amigo. Nós estamos nos 5 minutos extras já. É aquele charme que a gente deixa porque tem um pouco de assunto. Eu acho que foi uma live maravilhosa, as pessoas participaram, você tem muito prestígio, muita gente esteve aqui. Olha, vamos ver, tem uma última... amigos aí que participaram. Uma última perguntinha aqui, vamos ver. Está tendo alguma restrição quanto aos horários na prefeitura por causa da pandemia hoje?
Não, a gente já está num sistema normal de atendimento, né? Os plantões presenciais já voltaram, os horários são os horários normais, né? A gente ainda tem às vezes algum reflexo de pessoas que estão em licença às vezes de saúde, então dá uma quebrada às vezes no corpo técnico, né? Nosso corpo é enxuto, não é tão grande assim, é menor do que a gente gostaria lá para poder atender toda a demanda. Mas assim, as coisas hoje estão muito mais controladas, graças a Deus a gente está numa situação bem mais tranquila hoje e não tem nenhum tipo de restrição. A gente já está praticamente com os protocolos normalizados. Perfeito. O que eu acho que ficou foi esse legado, né, do processo eletrônico, do plantão virtual, Sim. que veio, né, de encontro ali com uma necessidade, mas que deixaram algumas vantagens para a gente aí, né? Hoje o processo eletrônico, o profissional faz praticamente tudo da sua casa ou do seu escritório. Sim. Né? Não precisa mais ir até a prefeitura. Antes, para aprovar um projeto, você ia 4, 5, 6 vezes até a prefeitura para levar o processo, para buscar o processo, para pagar a taxa, plotagens, 1000, né? Enfim. E hoje tudo isso está bem mais ágil, aí, bem mais fácil. Pessoal, hoje a gente conversou com o Rodrigo Baranczuk. O Rodrigo Baranczuk. Rodrigo é um arquiteto profissional, assessor técnico da Secretaria de Urbanismo. Temos construído um relacionamento de amizade, de respeito. A gente traz aqui grandes profissionais que trazem assuntos relevantes. Hoje não foi diferente. Hoje eu estabeleço como um destaque um grande encontro. Vocês prestigiaram a gente, eu fico realizado com isso. Confrapapo acontece toda segunda-feira e um privilégio ter conversado com você, meu amigo de fé. A honra foi minha. Nossa, grande abraço e vamos nos ver bastante, né? Para carne, para tomar um negócio e para falar dessa boa arquitetura, beleza? É isso aí. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.